Olá, irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém? Hoje nós estaremos fazendo um estudo que tem como título Ao compasso do tempo, mas sempre firmados na rocha. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este tempo que Tu nos concede. Muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é transformadora. Muito obrigado, Senhor, porque a cada dia nós podemos sentir a Tua presença por intermédio do Teu Santo Espírito em nós. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pela vida das nossas irmãs, pela vida de nossas famílias, Senhor, que Tu tens conduzido, Tu tens cuidado. E nós nos alegramos em Ti, de saber que Cristo é a nossa rocha inabalável. Pai querido, Deus Santo, firma-nos, Senhor, a cada dia nos Teus caminhos, que possamos, ó Deus, nos alimentar, beber, Senhor, desta fonte inesgotável que é a Tua palavra. Pai, muito obrigado, que Teu Santo Espírito possa nos conduzir neste estudo. É a oração que faço e a faço em nome de Jesus. Amém. Ao compasso do tempo, mas sempre firmados na rocha. Quando ouvimos falar em rocha, o que nos vem à mente? Eu acho que as irmãs também vão concordar comigo, né? Segurança, lugar sólido, firme, não é? Bem, Cristo é a nossa rocha. Quando estamos firmados nele, há segurança. E aí eu fui lá pro livro de Salmos, né, no capítulo 40, Salmo 40, versículo 1 e 2, que diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, e pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Aí a gente, né, percebe assim que o salmista ele estava passando um momento muito difícil, não é? E que ele estava assim, né, sendo tragado por aquele momento. De repente a gente não sabe bem o que é, mas alguma coisa estava acontecendo ali de sério na vida dele, em que ele estava sem poder respirar, ele estava tomado, né, daquele desespero. E o Senhor, ele veio, né, tirou ele daquele lugar ruim, daquela situação ruim e firmou os seus pés sobre uma rocha. Firmou os seus pés. E ali, né, o salmista, ele pôde sentir o quê? Segurança, não é? E aí depois eu fui caminhando mais um pouco lá pro Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando Jesus já está terminando, né, o Sermão do Monte, ele vai dizer assim: quem ouve, capítulo 7, versículo 24 em diante. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre rocha firme. Quando vierem as chuvas, os ventos, as inundações, castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é como tolo, como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem essa casa, ela cairá com grande estrondo. Então Jesus, né, é o quê? É a nossa rocha, a nossa segurança. Né? Então, quando nós estamos em Jesus, nós temos segurança. Quando nós praticamos, né, os seus ensinamentos, não é? Nós somos aquele homem prudente que construiu a nossa casa sobre a rocha. Que aí vieram os tempos difíceis, né? Os tempos muitas das vezes de angústia, os tempos, né, muitas das vezes de situações, né, que realmente fogem ao nosso controle, mas nós permanecemos firmes. Por quê? Porque sabemos em quem nós temos crido. Estamos seguros em Cristo.
não é? E ele é a nossa rocha inabalável. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, ele vai dizer sobre Jesus. 1 Timóteo, vamos andar um pouquinho, né? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, vai dizer assim: honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Não existe outro. Jesus é Deus e é o único Deus, a nossa rocha, a nossa firmeza, a nossa segurança. Bem, Jesus, né, conforme eu já falei, sendo a nossa rocha inabalável, ele não muda. O evangelho de Jesus, ele não muda, ele vai ser sempre o mesmo. O evangelho de Jesus é o poder de Deus, não é, para a redenção daquele que todo nele crê. Não é? Então, Jesus ele veio ao mundo para quê? Para nos trazer salvação, para nos reconciliar com Deus, não é? Então, o evangelho de Cristo, esse não muda. Mas o que acontece? O que muda são as formas da gente apresentar esse evangelho. Não é? Ao longo de todo esse tempo, não é? O mundo ele vem caminhando e a gente vai, né, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos dê, né, estratégias para que a gente possa apresentar Jesus a esse mundo de uma forma simples, de uma forma eficaz. E isso quem nos vai, né, orientar, quem vai nos dirigir é o Espírito Santo de Deus. Quando os judeus esperavam um rei, né, quando eles esperavam o Messias, eles esperavam como, né, aquele rei que viria com toda a pompa, que iria, não era um rei, mas ele era um salvador, mas assim, um libertador, um guerreiro, que ia tirar o povo, né, os judeus, da opressão dos romanos, não é? Então, eles esperavam assim, aquele rei, aquele com toda a pompa, que ia guerrear, que ia, né, tirar realmente eles daquela situação em que eles estavam ali subjugados a Roma, não é? E aí, quando Jesus vem, que é o próprio amor, a revelação, né, de Deus para nós, né, vem para salvar o mundo. Quando eles olharam assim, eles tinham os ensinamentos, Jesus pregava, Jesus fazia todas as maravilhas, mas eles não acreditavam, né? Eles não creram que Jesus, né, era o Salvador. Por quê? O Salvador que eles estavam esperando era, né, um libertador que ia, né, libertar eles da opressão de Roma. Quanto aos gentios, né, os gentios também não creram. Por quê? Porque os gentios eram aquelas pessoas que eram os gregos, os romanos, né? Eles eram pessoas que eles acreditavam na sua própria sabedoria. E a sabedoria de Deus não é sabedoria humana, não é? Então, quando Jesus, né, na cabeça dos gentios, dos romanos, dos gregos, uma pessoa, né, que é Salvador, mas como assim? Uma pessoa que morreu na cruz? Não, para eles isso aí era inconcebível. Então, eles não criam, eles não creram, não é? E aí, nós vamos nos reportar lá para 1 Coríntios, que Paulo vai falar, né, a igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 18 até 25, que vai dizer assim. Eu peguei até uma versão uma versão mais clara, irmã, para as irmãs terem um entendimento assim bem simples, mas bem claro para as irmãs, né, que foi muito bom assim para mim também. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, do versículo 18 em diante vai dizer assim: sei perfeitamente bem como parece loucura
aqueles que estão perdidos quando ouvem a mensagem da cruz. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que esta mensagem é o próprio poder de Deus. Pois está escrito: a sabedoria dos sábios se desvanecerá, e o entendimento dos que são instruídos será rejeitado. Então, onde estão esses sábios, esses eruditos, esses brilhantes comentaristas das grandes questões desta era? Deus fez com que todos eles permanecessem, Deus fez com que todos eles parecessem ridículos e mostrou que sua sabedoria é loucura. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana. E então ele se manifestou e salvou todos quanto creram em sua mensagem. Essa mesma que o mundo considera loucura. Parece absurda para os judeus, porque eles desejam sinais miraculosos, como prova de que está sendo pregado, do que está sendo pregado é verdadeiro. E é loucura para os gentios, porque eles creem somente naquilo que concorre com a sua filosofia e lhes parece sábio. Por isso, quando pregamos o Cristo crucificado, quando pregamos Cristo crucificado, os judeus se ofendem e os gentios afirmam que tudo isso é um disparate. Deus, porém, abriu os olhos do que lhes foram chamados para a salvação, tanto judeus quanto gentios, para verem que Cristo é o grandioso poder de Deus para salvá-los. O próprio Cristo é o centro do sábio plano de Deus para a salvação deles. Esse plano de Deus chamado de loucura é bem mais sábio do que o plano mais sábio do homem mais sábio. E a fraqueza de Deus é muito mais forte do que a força do homem. Amém, irmãs? Deus, ele prova, que aquilo que os homens, achavam, que colocava ali todo o seu conhecimento, toda a sua força, nada para isso, nada disso para Deus era alguma coisa, E Deus, ele prova que aqueles que creem, por mais que os homens se pareçam aos seus olhos mesmos sábios, Deus fez das coisas pequenas, a sua sabedoria, porque é o manifestado poder de Deus, ali quando Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, Deus não permitiu que o homem, se vangloriasse dele mesmo se salvar, de jeito nenhum, porque o homem de si mesmo nada pode, Mas Jesus veio em humildade, amor, em obediência, e se entregou por nós. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele mesmo se entregou em amor, Então, Deus, ele se manifestou, a glória de Deus foi manifesta, através de Jesus para a remissão dos nossos pecados, Não veio por sabedoria humana, mas veio pelo poder de Deus. Então, irmãs, em Atos 17:32, temos uma demonstração clara da atitude de zombaria deste quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, dizendo que, sobre este assunto, ouviriam em outra ocasião. No entanto, para apresentar Cristo àquela comunidade, era preciso ações estratégicas. E Paulo foi um missionário extraordinário que as aplicou, Bem, ressaltando que a comunidade da qual Jesus era cabeça era uma comunidade de convivência, de amor, de relacionamento, ao ponto de se conhecerem pelo nome, como demonstra lá em Romanos, capítulo 16. Antes, porém, vamos falar um pouquinho, dessa passagem de Atos 32, que quando eles
riem de Paulo, zombam, foi quando Paulo esteve ali, né, em Atenas, e chega lá e vê aqueles deuses, né? E aí o que acontece? Aí tem aqueles sábios, conforme eu já falei, né, que os gregos, os romanos, né, mais os gregos, né, tinham os pensadores, os filósofos. Então tinha aqueles sábios, né, que achavam, ficavam discutindo, né, ia lá para o Areópago e ficavam discutindo, né, como se fosse assim as manchetes de última hora daqueles acontecimentos que tinham se dado ali naquela cidade, né? Então e no mundo, né? E aí eles ficavam discutindo aquilo e Paulo, né, ele chega ali e vai mostrar para eles, né, que aquele Deus, né, que eles não conheciam porque eles eram cheios de superstições, então tinha muitos altares, aquele altar ao Deus desconhecido, Deus, né, que é o verdadeiro Deus, Paulo foi ali e o fez conhecido por aqueles que lá estavam, né? Então nós vamos ver que quando Paulo falou em ressurreição, né, eles zombaram, eles acharam que sobre esse assunto a gente te escuta outra hora, e aí foi assim, né? Mas nós vemos lá que ao término do capítulo 17, nós vamos ver que, né, uns zombaram, outros não acreditaram, mas tiveram aqueles que creram, não é? Então o Espírito Santo agiu ali no coração daquelas pessoas também. Quando se fala, né, da comunidade, assim, que Jesus era o cabeça, que era uma comunidade de convivência e amor, né, fala assim, tipo das nossas igrejas, né, a ponto de que as pessoas, elas se conheciam. E Paulo, quando ele escreve a carta, né, aos Romanos, a carta de Romanos, Paulo, ele não fundou a igreja de Roma. Essa igreja, provavelmente, ela tenha sido fundada por alguns que, né, ouviram a pregação de Paulo e se converteram, né? E Paulo, ele tinha muita vontade de conhecer, né, aqueles irmãos, porque ele sempre ouvia falar daqueles irmãos, praticamente ele conhecia de ouvir falar, né, porque as notícias chegavam, né, e era uma igreja também onde Áquila e Priscila estavam, então ele estava sempre tendo notícias, porque Áquila e Priscila é aquele casal, né, que também eram construtores de tenda, e aí se juntaram a Paulo, não é? E Paulo passou, né, um tempo ali com eles, né? Então eles se conheciam, né? E essa igreja, Paulo tinha muita vontade de visitar essa igreja. Então ele nesse capítulo 16, onde ele vai encerrando a carta aos Romanos, ele sauda, né? Ele faz a saudação àqueles amigos que lá estavam, né? Vendo assim que existiam entre eles um relacionamento, algo assim que ele não estava, assim, ele não conhecia eles face a face, mas ele já tinha ouvido falar e eles correspondiam, né? Então ele fala assim, no versículo 1 do capítulo 16, recomendo-lhes nossa irmã Febe, olha só, né, o tratamento. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve à igreja de Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio de um povo santo. Ajudem-na no que ela precisar. Tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Olha só. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez, eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todos os da igreja, né, dos gentios. Saudem a igreja que se reúnem na sua casa, né, na casa de Priscila e Áquila, né, existia ali uma igreja. E ele vai falando, né, vai saudando, né, todas aquelas pessoas que estão lá naquela igreja. Então há um relacionamento entre eles, né, assim como há, né, um relacionamento bem de perto nas nossas igrejas nesses dias, né. E aqui, irmãs, vou até deixar para as irmãs uma tarefa para as irmãs, né? Para as irmãs descobrirem para mim. Lá no versículo 13, né, Paulo ainda vai falar assim: saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. Quem era Rufo?
Estão lembrados de Rufo? Vão pesquisar no livro, vão pesquisar nos evangelhos e vão me trazer a resposta, né? Está entre os 4 evangelhos. Quem foi Rufo? Depois que terminar, né, que terminar a aula, vocês colocam lá, vou esperar o dia inteiro. E vocês, quem achar, quem foi Rufo, coloca lá no rodapé direitinho para eu, depois, quando a gente começar a se reunir, né, a Clarice vai dar bombom para vocês. Então, assim, irmãs, né? Então a gente vê que existia ali, né, assim, um relacionamento, mesmo eles sem conhecer, existia cartas que vinha dando relatório de como era aquela igreja, das pessoas que lá estavam, e Paulo foi fazendo assim, amizade, mesmo sem conhecer face a face, mas tinha eles, né, como amigos. Ainda diz assim lá no versículo 16, saudem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações. Então, irmãs, demonstrando que a igreja de Jesus era um lugar para todos, né? E nessa igreja, né, que a gente via, essa igreja onde Paulo pregava, tanto ali em Corinto, né? A igreja de Roma que ele não conheceu, mas existia lá, Áquila e Priscila que estavam lá, né? A gente vê assim que que a comunidade, né, de Jesus, as igrejas, né, ela tinha assim aquela demonstração assim de amor, né, aquela demonstração de comunhão, aquela demonstração assim de união, não é? Existiam problemas nessas igrejas? Existiam, como, né, até nos dias de hoje existem, né? Que a igreja, ela é formada de pecadores. Não somos escravos do pecado porque Cristo nos libertou, mas somos formados por pecadores. E aí, irmãs, somos uns diferentes dos outros e muitas das vezes há, né, discordâncias, mas, né, o que nos une é muito mais forte, porque é Cristo, do que aquilo que tem aí no mundo e daquilo que nos possa separar, né? Porque em Cristo nós estamos firmes. Se estivermos em Cristo, nós estaremos firmes, né? Então, demonstrando que a igreja de Jesus era um lugar para todos, onde não havia escravos, nem livre, nem homem, nem mulher, nem judeu, nem gentio, mas todos eram bem-vindos por aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Confirmando que a comunidade de fé estabelecida por Jesus era um lugar de oração e contemplação, onde a presença de Deus ela era claramente percebida, caracterizada por um encontro pessoal com um Deus que é pessoal. Deus, ele quer se relacionar conosco, não é? Ele quer se relacionar com cada um de nós. E nós temos esse relacionamento com o Senhor através de quê? Da palavra e através de quê? Das orações. Não é? Quando nós temos, né, alguma dúvida, alguma coisa que nos angustia, alguma coisa que nós queremos apresentar para o nosso Deus, nós fazemos que nem o salmista, né? De manhã a gente apresenta para ele, né, todas as nossas, né, as nossas dificuldades, as nossas angústias, e a gente fica esperando a resposta dele, né? A gente fica esperando o dia todo. O nosso Deus, ele nos responde. O nosso Deus, ele não nos desampara, ele está sempre conosco. E não é só para procurar o nosso Deus em momentos difíceis, não, mas em todo momento, todos os dias, não é? É motivo assim de nós estarmos juntos, né, do nosso Senhor, reconhecendo que a igreja é um espaço marcado por um encontro consigo mesmo e com o outro, pois nessa comunidade se é membros um dos outros, né? Ora, esta visão de quem Cristo era e do que ele fazia pelos que neles criam impactou o mundo, de modo que as dezenas e centenas e milhares de pessoas aderiram à fé, alvoroçando o mundo daqueles dias e fazendo que o evangelho chegasse até nós. A igreja primitiva, a igreja no princípio, irmãs, ela sofreu muita perseguição, não é? Paulo mesmo era perseguidor da igreja de Cristo, né? Daqueles que eram cristãos, não é? Mas eles, por onde eles saíam, né? Por onde eles fugiam, eles iam pregando o evangelho. Então esse evangelho, ele não ficou,
né, ali na Judéia, não ficou ali em Jerusalém, nem na Judéia, em Samaria, mas ele foi se expandindo. E foi assim, nessa expansão do evangelho, não é? É que o evangelho chegou até nós, não é? E na pós-modernidade, nos dias de hoje, será como é que esse evangelho está sendo pregado? Será que está se pregando o verdadeiro e genuíno evangelho de Cristo? Paulo, ele ficou muito chateado, ele ficou perplexo, né, com a igreja das igrejas da Galácia, por quê? Porque ele esteve ali no meio deles, pregando o evangelho, falando de Cristo, não é? Pregando o evangelho genuíno, e quando ele saiu dali, o que aconteceu? Porque Paulo, ele não ficava num lugar só, ele saía e ia pregar, né, em outros lugares, ele ia, né, ele era um fundador de igrejas. E ali, né, passado um tempo, quando ele ouviu, né, os relatos sobre aquela igreja, ele viu que ali tinha ali se infiltrado pessoas que estavam pregando um evangelho que não era o evangelho de Cristo. E ele fica perplexo. E ele ainda diz, né, que se alguém pregar um evangelho que não é o evangelho, né, genuíno, o evangelho de Cristo, que seja um outro evangelho, que seja o quê? Maldito, anátema. Que até ele mesmo, se ele viesse pregando um outro evangelho, seria maldito. Se um anjo descesse do céu pregando um outro evangelho, seria maldito. Não é? O evangelho genuíno, verdadeiro, ele não muda. Mas as formas da gente apresentar esse evangelho, né, ao longo do tempo, ele tem mudado. E o Espírito Santo, ele nos dá essa estratégia da gente falar, né, de Jesus para as pessoas, né, aproveitando aquilo que a gente tem ali, né, no nosso contexto de vida, nos lugares, né? E a gente vai falando desse evangelho, a gente vai mostrando, né, às pessoas o evangelho de Jesus, né? A sociedade pós-moderna, a semelhança dos judeus e dos gentios, também tem uma forma de ver a Cristo. E a mensagem do evangelho é para a maioria, e para a maioria ela continua sendo loucura. Mas o homem pós-moderno continua tão carente da mensagem de salvação quanto, né, os homens dos tempos, dos dias de Paulo. Hoje, né, as pessoas também carecem de salvação. As pessoas também carecem desse evangelho de Jesus, né? E quem, né, precisa de levar esse evangelho até essas pessoas somos nós, que já fomos salvos por Jesus. Nós precisamos de propagar, né, o evangelho. O Espírito Santo, ele vai nos orientar como nós devemos de fazer, não é? Aqui tem um escritor, né, que ele vai dar algumas direções para que a gente possa, né, falar do evangelho. Ele vai dizer assim: falar do evangelho de Jesus, né, é dar testemunho das suas próprias vidas. Nós somos aqueles que damos testemunho daquilo que Cristo fez, né, em nossas vidas. Existe um pensador chamado Dostoiévski, né, que ele diz que o homem, ele tem um vazio dentro do seu coração, que só é preenchido por Deus. E eu acredito, irmãs, eu acredito que o homem, por mais que ele busque a felicidade, por mais que ele busque a perfeição, por mais que ele busque, né, a sabedoria que é humana, ele vai ter um vazio, ele não vai ser 100%. Uma que ninguém é perfeito, só o nosso Deus, né? Ele vai estar sempre à busca de algo, ele nunca vai estar satisfeito plenamente, mas ele vai estar sempre em busca de algo. Por quê? É o vazio que ele tem. Nós viemos de Deus. Então esse homem, mesmo que ele não perceba, mesmo que ele não saiba, esse vazio, ele não vai ser preenchido por outra coisa, ele não vai ser preenchido por nada. Só Deus pode preencher esse vazio do seu coração, né? Então, quando nós chegamos para falar do evangelho de Cristo para as pessoas, né? Evangelho é relacionamento. Evangelho é você, né, falar aquilo que Cristo fez na sua vida. No mês de maio, nós tivemos aí 31 dias de oração pelas nossas famílias, apresentar Cristo às nossas famílias, não é?
E no mês passado, esse princípio de mês, o pastor Renato, na ceia, né, ele trouxe uma palavra que falou tão alto assim os nossos corações. Sabe por que eu digo isso, irmãs? Porque existem muitas pessoas, ele falou do sofrimento de Jesus. Existem muitas pessoas que eu já ouvi, né? A pessoa já chegou para mim e disse assim: eu não sabia que Jesus sofreu tanto assim. E ele sofreu por amor de nós. Ele sofreu para nos trazer salvação. Então, irmãs, as pessoas, muitas das vezes elas sabem quem é o Filho de Deus. O filho é Jesus, o Filho de Deus, mas elas não sabem, né, o amor que Deus teve por nós, que enviou o seu Filho. E elas não sabem, né, o porquê, né, que nós precisamos de ser salvos, né? O quanto isso faz bem na nossa vida, que isso não está só restrito, né, a essa vida, mas é uma vida eterna que o Senhor nos oferece, que o Senhor nos dá através de Cristo. Então o mundo precisa, né, de conhecer, né, o verdadeiro Deus, porque muitas das vezes nós vemos assim que as pessoas, elas colocam as suas crenças em esoterismo, né, em energia, coisas que não vão trazer salvação, coisas que, né, são deuses que não podem fazer nada por essas pessoas, não é? Então nós, né, que louvamos ao Senhor, louvado seja Deus, que, né, Deus ele se lembrou de nós, né, e se lembra de todo aquele que nele crê, né, e nos traz a salvação através de Cristo. Então, falar de Jesus é falar o que Jesus fez nas nossas vidas, porque sempre alguma coisa nós temos de testemunhar, né, irmãs? Mesmo que seja, eu tinha tudo, né, eu vivi uma vida muito boa, eu tinha tudo, mas eu tinha um vazio, né? Eu tinha uma tristeza que eu não sabia o que era. Estava faltando Jesus na tua vida, né? E assim vai, até aqueles testemunhos mesmo de, né, que a gente vê assim que Deus, né, fez uma restauração assim, né, na vida daquela pessoa, que aquela pessoa se tornou uma outra criatura, né? Mas todos têm um testemunho para dar, algo para falar, né? Outra coisa, né, para as pessoas desse tempo, que elas precisam, né, de ver o que Jesus faz em nossas vidas. Porque muitas das vezes as pessoas já estão assim, né, nós não podemos ser que nem os fariseus, irmãos, né, minhas irmãs, que a gente muitas das vezes fala, mostra na Bíblia, mas não vive. Nós não podemos ser assim. O mundo está aí para ver a transformação que nós falamos que há em Cristo, né? Que Cristo transforma as nossas vidas no dia a dia. E nós vemos assim, né? Que nós, né, irmãs, nós já temos uma certa idade, mas nós temos os nossos netos que estão aí nas faculdades, não é? Nós temos os nossos netos que estão aí nas escolas, não é? Então nós temos os nossos netos que estão aí trabalhando à mercê de tantas coisas. E muitas das vezes, né, por causa do nome de Cristo, muitas das vezes porque, né, não compactuam com muitas coisas que existem ali no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, né, na sociedade que eles estão inseridos, às vezes eles sofrem até perseguição, não é? Então nós temos que estar preparados. Eles querem ver que realmente vocês são, né, transformados, vocês são pessoas diferentes. Eu costumo dizer, né, que José, né, era aquele rapaz que ele transformava o ambiente onde ele estava. Ele esteve na prisão e ele era o melhor que existia ali. Ele organizava, ele fazia comida, né, todo mundo gostava dele. Ele esteve na casa de Potifar, né, aquela megera lá, né, fez com que ele fosse parar na prisão, mas ele foi impecável ali na casa dela, né, e ele não traiu de maneira nenhuma, ele não pecou contra o seu Deus, o nosso Deus, não é? Então nós vemos assim que José, ele modificava onde ele estava, né, ele modificava o ambiente. Quando nós o evangelho, né, quando a palavra de Deus, né, que o evangelho é loucura para aqueles que não creem,
Nos dias de hoje, as pessoas ainda acham, né, que quando elas se deparam com os ensinamentos de Jesus, elas ainda acham que é algo assim que não é possível que vocês que vocês acreditam que vocês cumpram isso. Então, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de realmente, né? Nós precisamos de realmente cumprir tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Porque quando o mundo ele vê, né, o evangelho de Jesus, ele vai dizer assim, é impossível. Mas nós, né, irmãs, nós caminhamos a cada dia, né, para sermos aperfeiçoados. Nós não somos, né, santos, mas nós procuramos a cada dia santificação. Né? Nós somos santificados, nós somos santos porque através de Cristo nós fomos declarados justos, né? Mas nós vivemos caminhando, galgando, né, a santificação todos os dias. E quando as pessoas lá fora, né, ouvem falar o evangelho, elas ficam assim pensando, será que é mesmo? Eu escolhi até uma passagem, irmãs, de Lucas capítulo 6, versículo 27, até o 36, que diz assim, olha só. Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeiam, abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa na face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam aqueles que eles o amam. E se fazem bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Quando as pessoas ouvem isso, vão dizer assim, não, mas espera aí, como é que é pedir emprestado e a gente não querer de volta, não cobrar? Tem que cobrar. O quê? Como é que é? Me provocou. Tem pessoas, até essa semana a gente estava comentando sobre isso, existem aquelas pessoas que diz que não, eu não levo desaforo de jeito nenhum para casa. Eu já disse uma porção de vezes, né, irmãs? O crente, ele leva desaforo sim. O crente, muitas das vezes, ele leva desaforo sim. Porque ele não é passivo, mas ele é pacífico. Não é? Então, muitas das vezes, a gente tem que se calar para a gente não escandalizar o nome do Senhor, não é? Para a gente não dar um mau testemunho, não é? Mas Deus, ele nos dá sabedoria, né? E ele nos dá oportunidade para que a gente possa falar, para que a gente possa, né, realmente, né, resplandecer a glória do Senhor, né, com as nossas vidas. Mas o mundo, olhando esse texto, quem não conhece a Cristo, quem não crê em Cristo, olha esse texto e diz, poxa, esse pessoal. Mas nós sabemos, né, que o nosso Deus é esse que nos perdoa a cada dia. O nosso Deus é aquele bondoso para conosco. E quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para, né, fazer algo assim que venha, né, vamos supor, fazer algo assim que seja contrário ao nosso Deus, não é? Nós não podemos ser esses, né? Então,
Quando nós falamos assim, testemunhar em silêncio, só com os nossos atos, só com o nosso caráter, só com o nosso dia a dia, é que o mundo está aí para ver se realmente aquilo que está escrito, que a gente prega, é aquilo que está sendo cumprido em nossas vidas, não é? Focar no evangelismo por relacionamento e amizade. As pessoas de hoje em dia, com a internet, com os YouTube, com os Facebooks, né? São amizades virtuais, mas nós precisamos de ter, né, essas amizades assim que a gente possa conversar, que a gente possa, né, realmente ter, né, esse contato pessoal com as pessoas, não é? Isso é muito importante. As pessoas hoje estão procurando relacionamentos sinceros, pessoas sinceras, né, para se tornar amigas, né? Apresentar o fruto do Espírito, né, que é a paz, a longanimidade, domínio próprio, não é? Isso faz a diferença. O Espírito Santo de Deus faz a diferença em nossas vidas, né? Evitar também criticar a religião das outras pessoas, não é? Respeitar, irmãs. Você pode não concordar, muitas vezes a gente não concorda, tem coisas assim coisas estranhíssimas nesse tempo, né? A gente não concorda, mas nós respeitamos a pessoa, não é? Respeitamos a pessoa, respeitamos a cegueira das pessoas, não é? Então, nós precisamos de respeitar as pessoas, não concordar, né, com aquilo que é errado, mas precisamos de, né, respeitar as pessoas, né? Apresentar a igreja como uma comunidade de crentes, né? Pois o homem dos nossos tempos, né, ele valoriza, né, amizades sinceras e amizades, né, de bons relacionamentos, não é? Igreja que deseja apresentar Jesus na pós-modernidade precisa ser enganjada, pois alcançar o homem pós-moderno é um trabalho que se deve fazer na dependência do Espírito Santo, mas também com o envolvimento de toda a igreja, né, visto ser algo desafiador. E é mesmo, né, irmão? Apresentar Jesus ao mundo pós-moderno é um trabalho que requer o quê? Dependência do Espírito Santo, né? De nós mesmos, irmãs, nós não conseguimos nada, a gente não faz nada. Mas o Espírito Santo de Deus é que vai, né, nos fazer, né, vai abrir as nossas bocas, né, para que a gente fale, para que a gente testifique, né, para que a gente possa, né, pregar esse evangelho com amor, né, com sinceridade, né? Porque o Espírito Santo, ele é o pai da criatividade, não é? E aqui nós podemos ver que aqui existem estratégias que Deus, né, nos dá a cada dia para que esse evangelho seja pregado. Lá em Deuteronômio, né, que foi escrito há muitos anos, né, o Espírito Santo, ele nos usa, né, para que a gente possa, né, fazer as pregações, né, falar, né, na palavra de Deus. Ele vai nos orientando, ele vai nos dando, né, ele vai nos dando capacidade para a gente poder falar. Pedro, ele era um homem assim, né, que ele não tinha muita cultura, né, e ele, o que a gente vai dizer, o que a gente vai falar? Mas o poder de Deus estava agindo nele. Quando ele fez o seu primeiro discurso, quantas vidas se renderam a Cristo? No seu primeiro discurso, não é? Quer dizer que não é não é a sabedoria humana, mas sim o Espírito Santo agindo em nós, né? Deus nos orienta a dar atenção ao que realmente conta. Lá em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 8, né? Deus vai nos orientar, né? Aquilo que realmente, né, conta, aquilo que realmente é prioridade, que é amar ao Senhor, né, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração. Então, qual é a nossa prioridade? Lá quando Deus fala isso, né, ele diz, né, que é amar, né, a Ele, amar o seu Deus. Essa é a nossa prioridade, não é? Deus nos orienta a ser persistente quando a gente ensina, né? Ensine, né, com persistência, né, seus filhos conversando. Nós sabemos, né, esses versículos, e ele vai falar que eles vão falar que nós devemos ensinar os nossos filhos em todo o tempo,
não é? Nós devemos ensinar os nossos netos em todo o tempo. Nós devemos de viver esse evangelho, né? Então, que a gente possa, né, aplicar, né, a cada dia, né, os ensinamentos da palavra de Deus, para que a gente possa, para que o mundo possa ver, né, e crer, né, que nós somos realmente aqueles, né, que testemunhamos de Cristo, que fomos restaurados por Cristo, né, fazendo que Cristo fez de nós uma nova criatura, né? Bom, aqui nós aprendemos um pouco, né, que Cristo é a rocha que não muda. Jesus é a rocha que não muda. No entanto, isso não significa que não se deve buscar mudanças que possam contribuir para que Deus seja glorificado, a igreja seja edificada e o reino do Senhor possa se expandir sobre a face da terra. Para isso, precisamos reconhecer, enquanto a mensagem continue a mesma, as formas de apresentá-la ao longo dos séculos mudam. Que cada geração tem sua característica e peculiaridades, né? E que estar sensível a isto nos permite comunicar a mensagem às novas gerações, né? Cristo, a rocha, o Espírito Santo, nos conduz, né, a toda a verdade e nos capacita com criatividade. Irmãs, que o Espírito Santo de Deus possa falar nos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus nos leve, né, a falar de Jesus para as pessoas, né? E eu gosto tanto, né, quando o jeito especial que as irmãs, elas falam de Jesus para as crianças. Porque se a gente chega, né, perto de um adulto e diz e lê lá em João, versículo 1, né, no princípio, né, era Deus e o verbo estava com Deus, né, e o verbo se fez carne, né, e habitou entre nós, né? O adulto ele vai entender melhor, né? Mas a criança, claro, a gente deve falar o que está escrito. Mas se a gente disser, né, conforme as crianças cantam, Jesus é Deus, Deus que virou gente, é um presente de Deus, é um presente dos céus, para mim e para você. Não vai ser muito mais entendido pelas crianças? Que a gente possa ter, com cada situação, com cada segmento, um jeitinho assim bem peculiar de falar de Jesus, né? Que o Espírito Santo de Deus possa nos orientar e nos capacitar, porque Ele, né, é que convence o homem da justiça, né, do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe minhas irmãs, fiquem com Deus, que Deus nos dê outras oportunidades da gente poder, né, falar um pouquinho mais a respeito da palavra. Fiquem na paz do Senhor. Tchau.